Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Aqui está mais uma vez o caminho do Senhor para trazer a mensagem, uma mensagem bíblica para todos nós em mais uma semana, inclusive a primeira semana do mês de maio, né? Até que podíamos ter pensado em trazer alguma coisa referente ao mês de maio, mas como eu tenho aquela mania, né? Mania de velho, né? De olhar sempre a minha caixinha, né? Pegar dessa caixinha aqui, tirar, fazer uma oração, não faço propriamente uma oração. Ergo meu pensamento a Deus, a Jesus e peço que mandem uma mensagem para a gente. Confesso que às vezes vem uma mensagem que eu fico pensando assim, o que eu vou falar sobre isso? Né? Mas a gente confia, né? Conforme o próprio Jesus disse, quando tiverdes que falar, não vos preocupeis com o que haver de dizer, porque o Espírito Santo falará por vós. Quando o propósito é bom e sincero, claro que a espiritualidade, o Espírito Santo falará por nós. Hoje, inclusive, caiu o Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Do Salmo 101. Eu sou suspeita de falar que eu gosto muito dos salmos, né? Principalmente o de Davi. Esse, inclusive, começa tão bonito. Eu vou me atrever a ir para o início dele, que diz o seguinte: cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa? Qual o cristão, qual a pessoa crente que não gostaria, né, de ter o Senhor entrando porta adentro de nossa casa? Qual o cristão, o seguidor do Cristo, que não gostaria de ser esses fiéis para quem os olhos do Senhor estarão sempre procurando por eles? Aliás, os olhos do Senhor não precisam procurar, porque Ele está em nós, Ele nos emana, então Ele sabe exatamente onde estão. Isso no pensamento de Davi, né? Mas a gente entende o que Ele quer dizer, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus e Jesus não precisam procurar, porque nós, quando somos fiéis, quando nós estamos interligados, totalmente entrosados com as leis divinas, com as leis do Pai, no amor do Cristo, eles estão conosco. Então, eles não precisam nos procurar. Eles estão sabendo onde nós estamos. Nós é que temos que procurar andar exatamente fiéis ao que Jesus nos deixou, fiéis aos seus ensinamentos, fiéis à nossa fé, fiéis ao que cremos, a nossa crença. Qual é a nossa crença? Nós temos que ser fiéis ao quê? A Deus. Sabedores que somos de que há um Deus bom, perfeito e justo, que nos comanda, que nos criou para a felicidade, nos criou simples e ignorantes, nos deu livre-arbítrio e nos deu um planeta bonito, lindo, com tudo de que nós precisamos, de tudo aquilo que nós necessitamos para vivermos, vamos dizer, em termos materiais. A terra nos dá tudo, né? E nos deu um Cristo, nos mandou Jesus para nos dar o caminho a seguir. Antes de Jesus vieram outros, né? Vieram os profetas, veio Moisés, vieram tantos antes de Jesus, mas depois veio Jesus para dar a palavra final, né? Trazendo o amor como sendo o caminho que levará cada cristão ao seu Pai, cada filho aos braços do Pai,
cada filho ao encontro do rei e deste reino que ele criou para nós. Então, meus amigos, os olhos do Senhor não nos procuram, não. Eles sabem onde nós estamos. Nós é que temos que estar afinados com as leis do Pai, com essas leis justas, perfeitas, imutáveis, para que eles nos encontrem sempre no lugar certo. Não nos encontrem em lugares que não devemos estar. Não nos encontrem agindo como não deveríamos agir. Não nos encontrem como naquela parábola dos talentos, né, do servo infiel. Que nós sejamos encontrados fazendo exatamente como fez aquele servo que recebeu os 5 talentos e que multiplicou-os, né, dobrou os talentos, né? E que o Senhor diz para aquele servo? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, inclusive, essa parábola tem a ver com essa coisa, com esse salmo aqui do Davi, dos fiéis. Onde, como o Davi fala, que os olhos, como se fosse Deus, né, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Meus amigos, atualmente está difícil, está muito difícil a gente permanecer fiel à nossa fé, fiel à nossa esperança. Mas é por pouco, é só aqueles momentos que todos nós temos, momentos de dor, de angústia, que a gente fica assim, baleados, tristes, combalidos, mas nós temos que ter uma força sobre-humana, a fim de vencermos a esses momentos e naquele mesmo instante lembrarmos: há um Deus que me ama, que tudo sabe, que tudo vê e que está velando por mim, que está vendo a minha dor, que está vendo as minhas lágrimas, mas que está com suas mãos e seus olhos sobre mim. Eu não vou ficar entregue a este sofrimento, porque uma alegria muito grande me aguarda mais adiante. Como diz o próprio Davi, naquele salmo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos nos pegar com isso. Essa dor, essa tristeza que se abateu sobre a terra, se abateram a dor, a tristeza, se abateram sobre a terra, pode durar uma noite. E essa noite aí simboliza o período de tempo que nós vamos precisar aprender com isso. A alegria vem pela manhã. Daqui a um tempo, esta manhã simboliza o tempo quando tudo isso acabar. E nós vamos ter dia de júbilo. Um júbilo que só aqueles que creem sabem o que júbilo pode ser esse. Mesmo que saiamos sofridos, que saiamos doloridos de tudo isso, mas é o júbilo daqueles que souberam confiar no Senhor, esperar, porque Ele não falha em nenhum momento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz o apóstolo Paulo. Vamos continuar crendo, confiando e agindo certo, agindo como cristãos, como seguidores do Cristo, verdadeiramente cristãos, não aqueles que se dizem cristãos e que esquecem o que é ser cristão. Seguidores do Cristo, colocando os nossos passos sobre as pegadas do Mestre. Aí nós vamos chegar lá, com certeza. Vamos então orar? Vamos elevar nosso pensamento. Hoje eu estou meio atrapalhada, estou falando muito rápido. Vamos elevar nosso pensamento a esse Jesus amigo, este pastor complacente, dedicado, a este médico sublime, médico dos médicos, a este amigo inseparável de todos os momentos da nossa caminhada. E vamos pedir a Ele que Ele nos dê forças, a fim de que nós possamos permanecermos fiéis até o fim. Isso nós precisamos.
Então façamos neste instante, todos nós, aquela oração que Ele nos ensinou. E quando estivermos em oração, que Jesus possa olhar não só por nós, mas pelos nossos amigos, parentes que estiverem nos hospitais, que estiverem passando por problemas financeiros, de desemprego, que estiverem em desarmonia no lar. Esta pandemia também trouxe muita desarmonia, muitas separações, né, de casais. Esta pandemia trouxe muitas coisas difíceis, né, muitas provas para nós. Então, que Jesus possa, enquanto estivermos fazendo esse Pai Nosso com todo o nosso coração, pensando em cada palavra que Jesus disse nessa oração, que todas as pessoas que estiverem em nossos pensamentos sejam beneficiadas. Os que amamos, os nossos governantes, o nosso Brasil querido e o nosso planeta Terra. Pai nosso dos céus, santo seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Que bom que assim é, Pai, e que bom que nós somos teus filhos, herdeiros legítimos desse reino, dessa glória. Bênção, Pai, bênção, Jesus.